das cachoeiras de Mamãe Oxum. Ora, iê, ora, iê, oh, Mamãe Oxum. Boa noite a todos vocês. Tô hoje aqui trazendo um assunto que para mim é extremamente importante, que é o consumo consciente. Algumas vezes quando a gente fala sobre o veganismo, a gente coloca o embasamento ecológico e ambiental, algumas vezes, na questão do desmatamento para pasto, o desmatamento para monocultura. E isso eu acredito que de alguma forma a gente esteja cada vez entendendo mais, ou seja, do aspecto ambiental, do aspecto ecológico, o consumo de qualquer produto de vidas de mestres animais, e produto sempre é um lugar difícil de falar, porque esses seres não podem ser reduzidos a produtos, mas enfim, do jeito que o mercado trata, cada vez que a gente fala deles, a gente está falando também de impacto ambiental, a gente também está falando de impacto ecológico. Ainda assim, a gente precisa colocar essa consciência num grau superior. E superior é difícil também porque cria um lugar de alto, embaixo, um melhor, outro pior. Então vamos colocar, em vez dessa palavra, eu vou mudar, num lugar mais abrangente, numa perspectiva mais abrangente, mais ampla, onde não somente a gente está falando do desmatamento, mas a gente também está falando da água, e não da água que eles bebem em relação à água que a gente beberia plantando ou comendo algo que foi plantado em vez de, infelizmente, assassinado. Eu gostaria de colocar a perspectiva de como o nosso consumo está influenciando os nossos rios, e por isso esse cântico no começo para Mamãe Oxum, para essa mãe das águas, como que isso tudo está influenciando o oceano, como que o que a gente veste, como que as embalagens, como que tudo isso está fazendo do nosso mundo um lugar melhor ou pior. É óbvio que quando a gente fala sobre todos esses assuntos, a gente geralmente tende a separar. Então essa daqui é a causa do mestre animal, essa daqui é a causa do meio ambiente, essa daqui, bom, essa é a causa da mulher, do feminismo, essa daqui, ou então a gente está lutando contra o machismo. E aqui a gente está fazendo essa outra causa que a gente tem esse lugar de segregar, a gente tem uma programação que simplesmente separa. A gente vai colocando cada caso em uma caixinha diferente. E o que eu gostaria da gente tratar aqui é a gente olhar para esses temas todos com um ponto em comum. E esse ponto em comum é o ser humano. Então, cada vez que eu estiver falando de alguma coisa ecológica, ainda que sim eu consiga falar do mestre animal, eu também lembrar que isso está diretamente ligado a quem? Ao ser humano, que destrói, que explora, que é inconsciente no consumo. Cada vez que eu estiver falando a respeito da mulher, eu lembrar do ser humano que não respeita a mulher. Cada vez que eu estiver falando de qualquer assunto, a gente poder remeter a esse lugar mais profundo, aonde o estilo de vida da nossa humanidade pode influenciar de maneira positiva toda forma de opressão ao vulnerável. Então o que eu gostaria de colocar aqui com essas palavras é que esse movimento, que a gente aqui tanto fala nesse canal e nessa página, que ele seja um movimento anti-opressão. Cada vez que tiver alguma opressão, a gente então entender que existe um agressor, existe uma vítima, e a gente pode o tempo inteiro ir procurando curar as vítimas, resgatar as vítimas, falar a respeito dessas vítimas para que a gente entenda o sofrimento delas. Mas a gente também precisa falar do agressor. E esse agressor, tantas vezes, a gente coloca ele num lugar fora da gente. A gente culpa alguém por ser esse agressor. Agora, eu também gostaria que nesse exercício, ou seja, no exercício de não segregar, de usar realmente um ponto em comum, agora a gente vai para uma outra parte dessa retórica. Além da gente não colocar isso segregado, a gente também não colocar isso para fora de nós, ou seja, como se essa humanidade fosse diferente de nós. Eu gostaria que a gente tratasse todas essas questões como questões que cada um de nós pode influenciar do anonimato. Então, óbvio que quando tiver alguma manifestação, quando tiver uma petição, é óbvio que a gente quer participar de tudo isso. Mas eu gostaria também que a gente pudesse estar conectado a essas causas do anonimato. Por que do anonimato?
Porque às vezes a petição, porque às vezes a manifestação, o manifesto, às vezes o compartilhar o post, às vezes estar nas ruas, às vezes é uma ação pontual. Agora, quando a gente fala, por exemplo, do consumo consciente e a gente fala da redução de lixo, por exemplo, quando a gente está falando disso, a gente já, de início, a gente não está falando de algo que é uma ação específica em um mês ou em um ano. A gente está falando de ações cotidianas repetidas, que muitas vezes vão ter um impacto muito maior do que simplesmente se a gente fizer que quer que seja eventual. Então, um manifesto virtual, um manifesto presencial, uma ação em uma feira, é óbvio, de novo, tudo isso é necessário, mas eu quero puxar para nós a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal implica em a gente olhar todas as causas dos vulneráveis e entender se a gente participa na solução ou no problema. E óbvio que é um lugar muito desconfortável quando a gente se vê parte do problema. E por isso que eu vejo que todas as questões que envolvem essa franqueza e esse lugar muito íntimo da gente se descobrir parte de quem agride, desse coletivo que agride, eu sempre vejo que a gente precisa de muita coragem, de muita honestidade, mas é a única forma que a gente tem para fazer isso. Não dá pra gente ficar culpando o mundo, não dá pra gente falar que a nossa causa é do mestre animal, então alguém que trabalhe com ecologia que salve o planeta, e que salve a água e que salve o oceano. Não dá pra gente falar que, então, bom, a causa do feminismo é uma outra causa e eu não vou falar disso, porque o patriarcado é uma forma opressora. Quando a gente vai para a história mais antiga fala que num primeiro momento existia um matriarcado. Esse matriarcado cedeu para um patriarcado e agora a gente está tendo a oportunidade de construir algo que não é binário, algo que não é nenhum nem outro, algo que pode ser de todos, ou seja, que a gente manifeste com a nossa potência e trabalhe em união. E eu acredito que isso também é muito importante, seja muito importante para a gente entender que não é mais um gênero competindo com outro gênero, não é mais uma causa ou outra causa, mas é o ser humano completo e pleno, no seu maior poder de atuação, fazendo positivamente o que quer que seja para que todos os seres sejam felizes. Então, eu queria propor para a gente começar a falar de consumo consciente esses dois exercícios, ou um único exercício com duas nuances. Um deles, da gente não segregar, da gente entender que esses assuntos todos são interseccionais, ou olhar com essa perspectiva interseccional e qual é o ponto de ligação entre eles, o comportamento do ser humano. Então, esse é um primeiro momento. E a segunda parte disso é a gente fazer esse estudo fino com a gente e perguntar qual é a parte que eu me encaixo na problemática da manifestação da realidade hoje. Porque a gente pode virar e falar assim, não, tudo bem, mas eu já não como carne, eu já parei o leite, eu tô numa dieta plant-based, mesmo que eu ainda não coma, que eu não haja como um vegano, porque ainda tem partes minhas que não são veganas. Por exemplo, no vestuário, por exemplo, ou então nos remédios, porque a gente tem que lembrar que veganismo não é um banquete. Veganismo não é uma receita de bolo. Veganismo não são princípios que mudam um estilo de vida inteiro. E óbvio que a alimentação é muito importante. Então, enfim, a gente pode dizer, falar, não, mas eu já tô numa dieta à base de plantas, ou eu já sou vegano, ou já... Mas tem mais que a gente pode fazer. E esse é um lugar que é muito tentador a gente olhar. Por que é tentador? Porque, ou melhor, a gente não olhar. Porque a gente diz, eu já tô fazendo a minha parte. Então, se eu já tô fazendo a minha parte, isso daqui eu vou deixar pro outro pessoal que é daquele outro quadrado. Então, eu gostaria que a gente não pensasse que cada um de nós tá em um quadrado, mas que cada um de nós forma um elo dentro de uma corrente. Ou que cada um de nós é parte de um círculo. Parte de um círculo que gira e que invoca mais consciência e mais compaixão à medida que tá unido com coragem para se olhar e não simplesmente, muitas vezes, na covardia de julgar ou de apontar os erros. Faz sentido isso? Outra vez, gente, o mundo, eu olho em volta e a gente, ou seja, não sou eu, ou seja, todos nós, ou seja, a gente olhando em volta da gente tem agressão para todo lado, tem opressão para todo lado, tem sofrimento para todo lado. Eu tô nesse momento em São Paulo, na casa dos meus pais, e no caminho para cá, da rodoviária para cá,
Eu já vi exemplos desde os moradores de rua, ou seja, pessoas em estado de vulnerabilidade total, além dos mestres animais, esses mais perto, aqui na cidade, em zona urbana, ou seja, os mestres cãezinhos, os mestres gatinhos. A gente vê agressão, a gente vê preconceito, a gente vê... Então tudo isso, ou seja, a gente olha em volta, tem toda essa confusão. Se a gente não olhar para dentro e entender como que a gente faz de uma maneira, outra vez, interseccional, e da gente sem culpar, sem agredir o outro, olhando pra gente e falar como que eu mudo e como que eu posso fazer mais. Então, repito, não é pensar que cada um de nós está em um quadrado, mas é pensar como cada um de nós em um círculo que não tem alguém que é melhor, ou maior, ou mais elevado. Não, tem diferentes pessoas e seres nesse círculo, alguns deles aprenderam lições diferentes das nossas. E através deles a gente vai aprender essas lições. Assim como nós muitas vezes aprendemos o que quem está do nosso lado não aprendeu. Mas a gente ainda pode trocar. E a prova que a gente não aprendeu tudo é que a gente está encarnado. Isso remete a gente a um estado de humildade. E faz parte dessa característica de humildade a gente olhar para dentro. A gente se colocar num lugar de falar o que eu posso mudar em mim para mudar o outro. E mudar o outro no sentido de servir o outro. Esse é o lugar que o outro muda. Quando ele é servido, quando ele é visto, a mudança é dele. Mas a inspiração para a mudança surge quando ele tem o quê? Visibilidade. E a visibilidade é ele deixar de ser invisível. Então é um exercício muito importante, especialmente numa época do ano onde a gente fala tanto de compaixão. Onde quem tem alguma religião senta à mesa e profere palavras... realmente que para mim chegam a ser enigmáticas de como a gente pode falar tanto de amor numa sociedade que em vias de prática prega o ódio, prega a punição, prega a revanche, prega a vingança. Então tudo isso, ou seja, a gente está num momento muito importante do ano, onde a gente pode olhar e escolher fazer a diferença de tantas formas. E agora é uma época exacerbada do quê? Além de emoções vindo à tona, porque todo mundo agora está sendo convidado a rever algum parente, ou a estar na casa que cresceu, ou a, de alguma forma, lembrar dos pais que não estão mais. Então é uma época exacerbada de todos os momentos. Momentos íntimos de emoções, exacerbada em consumo, exacerbada em festas, mesmo durante a pandemia, agora que existe já um convívio mais ou menos entendido de como a gente pode se manter seguro e estar com as pessoas que a gente ama, mas é exacerbado. E a gente olhar para dentro e de novo falar, como que a gente vai fazer uma coisa diferente daqui? O consumo, quando a gente fala a respeito dele, a gente geralmente foca no consumo do que está em cima da mesa. E outra vez, a gente fala muito de amor, a gente agradece todos os santos, os orixás, Deus, a deusa, pelo que está em cima da mesa. E alguns de nós, também a gente agradece ao que está em volta da mesa, que também é algo muito importante para a gente agradecer. Porque em volta da mesa estão professores, em volta da mesa a gente vê seres que de alguma forma representam algum aprendizado para nós. Seja o pai, seja a mãe, seja o marido, seja a marida, seja o filho, seja o padrasto, seja... Em volta da mesa tem muitos professores, então cabe a gente agradecer essas duas vertentes, o que está em cima e o que está em volta. Mas ainda assim, além do que está em cima, e eu aqui estimulo inclusive para que dentro desse contexto inteiro a gente sim esteja, à medida que a pandemia permita, em segurança, junto com a nossa família. Mesmo que isso seja difícil para nós da perspectiva do veganismo, porque tem muitos veganos que acham que o mais difícil não é parar o leite e o queijo, mas é conviver com quem ainda come o queijo e toma o leite, por exemplo. Ou a carne, ou o que quer que seja. E aí eu coloco sempre isso como uma forma de oportunidade realmente para a gente praticar um movimento de ativismo que é dentro de casa. Que aí volta no começo da conversa, como a gente tinha dito já, como eu comentei antes, do que as ações pontuais de petição, de ativismo nas ruas, de ação, elas são, outra vez, elas são eventuais. Agora, a gente poder estar fazendo o nosso alimento e compartilhar o nosso alimento e algumas vezes esclarecer para as pessoas de por que a gente não come o queijo, ou por que a gente não toma o leite, ou por que... Isso é um baita de um ativismo. E ativismo que as pessoas vão realmente conseguir interiorizar algo. Não no tempo que a gente gostaria, mas é ativismo. Além disso, tem algo que acontece também dentro das casas agora, que está ligado ao quê? A tal da árvore de Natal. E a gente precisa lembrar que a gente está também vivendo um momento de disparidade social.
O que significa isso? Durante a pandemia e durante o nosso governo atual, ou desgoverno atual, a gente alcançou índices novos de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Então, quando a gente fala de dar presente hoje, ou de receber presente, a gente precisa entender o grau de privilégio que a gente tem. E por que a gente precisa entender isso? Para que outra vez a gente não seja parte do problema. Porque se a gente não entende isso, a gente pode de alguma maneira se tornar arrogante. Qual seria essa arrogância? Ignorar que tem gente que não está tendo o que comer. Ignorar que tem gente que gostaria que o presente de Natal deles fosse alguma coisa para os filhos passarem com algum calor no estômago naquele dia. Então a gente precisa entender que os nossos privilégios remetem a gente a uma imensa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não pode simplesmente ser esquecida por causa de prazeres que a gente tem ao estarmos ligados àqueles privilégios. Ou então esquecidos porque a gente considera a nossa dor de simplesmente ter que ficar ali com um familiar que não é vegano, comendo alguma coisa que a gente não aprecia, que a gente defende que não deve comer, e eu realmente acredito que a gente precisa fazer isso mais e mais, de uma maneira pacífica, mas a gente vê isso como um desconforto, e a gente não entende o privilégio que a gente está tendo de estar entre meio, seja uma família que com todas as questões que cada família tem, porque ninguém aqui está na família iluminada, todo mundo está encarnado e com questões para trabalhar, ainda assim é muito privilégio. A gente poder falar de escolhas, a gente poder falar de alimento em cima da mesa, a gente poder falar de conscientização, quando muitas vezes as famílias durante agora, nesse desgoverno e no período da pandemia, que muita gente perdeu o emprego, muita gente foi financeiramente impactado, muitas vezes não podem estar juntas. Por problemas, por questões financeiras, antes mesmo da saúde, e quem dirá ainda falar de alguma alimentação provocando algum tipo de conscientização, porque a pessoa está mais ocupada naquele momento em querer de alguma forma saber que ela vai comer. E por isso que a gente precisa também abordar o veganismo como algo popular. E não algo que simplesmente é de uma camada privilegiada que consegue comprar o queijo vegano, o hambúrguer vegano num supermercado internacional, que quando a gente compra lá, a gente inclusive quebra a vendinha do seu José, da esquina do nosso bairro, porque a gente prefere aquilo. Ou então os orgânicos daquela seção e a gente esquece do produtor rural ali. Então a consciência, o que eu quero colocar aqui é que é um lugar muito maior e que o privilégio que a gente está tendo. Então de posse a esse privilégio, porque eu acredito que todo mundo que está aqui na live agora ou que escute essa live tenha consciência de que é privilegiado. E o desconforto que a gente está falando de estar de repente na casa com alguém que coma carne ou com alguém que ainda não entendeu toda essa questão ambiental, ecológica, compassiva, ideológica que o veganismo ainda assim é um desconforto que pode ser trabalhado à base de consciência. Tem um guru, um mestre indiano, que perguntaram para ele e falaram: por que no país da meditação, na Índia, a gente ainda tem tantas pessoas que não meditam? Por que elas não estão preocupadas em meditar? E ele respondeu: porque elas estão preocupadas em comer alguma coisa. O que significa isso? A consciência, a gente só pode trazer um aspecto maior de consciência quando a gente consegue suprir as necessidades básicas. É muito difícil a gente falar para uma pessoa que está em vias, está vendo a família, está vendo a situação dela própria, com as necessidades básicas absolutamente em vulnerabilidade, conseguir falar alguma coisa de consciência. Então, por isso que a gente precisa levar, ou seja, esse veganismo popular, e precisa entender que o veganismo não é simplesmente alguma coisa que está em cima da mesa, mas é uma consciência que se expande. E quando essa consciência se expande, a gente consegue ver todo mundo, a gente consegue perceber todo mundo. Então, eu queria que se a gente está sentindo algum tipo de desconforto nesse Natal, porque vai encontrar com alguém da família que não vai comer, e aquilo é uma oportunidade de ativismo, a gente vai ali, ou seja, eu gostaria que a gente realmente ali encontrasse um lugar para a gente ser grato, realizando o nosso privilégio, e um lugar onde a gente pode servir, porque muitas vezes a gente não consegue servir agora para todas essas famílias de novo que estão na rua, para toda essa situação que está acontecendo, mas se a gente se unir, a gente também vai conseguir criar movimentos de levar de repente marmitas à base de plantas, de colocar isso num grau onde inclusive os governos possam entender que desde orfanatos, asilos, de todas essas instituições que são públicas, a gente consiga interagir, se não pela compaixão, mas colocando que isso é algo que popular, de uma forma acessível e econômica,
pode melhorar a saúde deles e também o orçamento de quem sustenta. Só que isso é um projeto ainda maior, que a gente precisa entender que a gente faz parte. E como que a gente faz parte disso? Se envolvendo em políticas locais, convidando todas essas pessoas, hospitais, como a Vi está falando, convidando essas pessoas a participarem da nossa vida. Então não é a gente se fechando no nosso casulo que a gente vai mudar o mundo. A gente precisa sair e entender que o nosso privilégio é uma responsabilidade para a gente poder levar uma consciência maior através de nós, através do nosso exemplo para quem está perto. E aí, de novo, volta onde estava ali atrás, falando, tem a parte do consumo, tem a parte do que está em cima da mesa, tem a parte do que está em volta da mesa, para a gente entender esses privilégios também de poder estar com a família, de poder estar perto, quem ainda tem o pai, a mãe vivo, quem ainda de alguma forma está com o marido, a marida do lado, os filhos, ou seja, as pessoas hoje podem morar em outras cidades, em outros países. Bom, e tem também toda a parte do consumo, que é o quê? São o quê? Os presentes, que é outro lugar de privilégio, porque como eu falei, tem gente procurando o que comer. E a gente está falando aqui muitas vezes de presentes. Entender tudo isso é algo que remete a gente à gratidão. A gratidão porque às vezes eu noto que a gente tem se comprometido a reclamar mais do que a agradecer. Uma que reclamação não muda o mundo e faz a gente muito chato, porque é muito perto da insanidade da gente ficar sempre ao lado de alguém que está reclamando. Então se tem alguma reclamação na tua vida, haja, porque você pode mudar isso. Agora, o que não pode é a gente não mudar o que causa a gente a reclamar. E tão pouco fazer com que essa reclamação, isso não pode acontecer, seja um veneno para o outro. Então, além disso ser um problema para nós, isso torna um problema para quem está perto, porque a gente vai envenenando as pessoas. E existe muito que pode aflorar e pode ser muito bonito quando a gente consegue formas de comunicação diferentes. Então, se existe uma reclamação, vamos de novo olhar para dentro e tentar mudar isso. Os presentes. E falando da questão ambiental e do consumo. Ou seja, fazendo essa licença e lembrando que somos privilegiados e a gente precisa tomar responsabilidade disso. Eu gostaria de tratar aqui um pouco do assunto do lixo. Como é que esse lixo, ou seja, depois os números no Natal aumentam significativamente, porque as coisas vêm embaladas, as coisas não são produzidas de uma forma que elas são biodegradáveis. O que acontece com isso? Depois a gente vai na praia, que a gente quer se divertir, ou a gente escuta alguém que está na praia, ou a gente vê um vídeo de alguém que tem lá um mestre golfinho que está preso numa sacola do mercado. Ou então, o que quero que seja de tudo isso, quando começa a chover, agora em janeiro, nas grandes cidades também, dos lixos entupindo tudo que tem por aí, a água subindo por todo lado e ninguém conseguindo andar nas cidades. E a gente olha para tudo isso e fala, esses políticos não fazem nada. Qual é o político que vai conseguir fazer alguma coisa, e eu tomo muito cuidado para falar isso, para não defender o governo atual, mas quais são os políticos que vão conseguir fazer alguma coisa com o estilo de vida que a gente tem? Qual é o sistema de saúde que consegue sustentar a saúde de uma população que come do jeito que come? Como é que a gente vai conseguir fazer algum tipo de mudança com fora sem que a gente mude dentro? Como é que faz isso? Então eu gostaria nesse tópico do consumo para que a gente só olhasse um pouquinho e falasse assim, tá bom, se eu tenho o privilégio de estar na minha frente, se eu tenho o privilégio de dar e receber um presente, esse presente, o que ele significa para o outro? Ele tem um significado? Ou a gente está dando simplesmente porque, olha, que bonito, é teu aniversário ou é o que seja, eu tô dando aqui uma coisa que você nunca vai usar, cheio de plástico, cheio de material que não é biodegradável e que vai ficar numa gaveta ou que depois vai passar adiante. E às vezes quando a gente fala de roupa, de presente, se a gente não presta atenção também nas tintas que são usadas, essas tintas, elas vão direto para os oceanos, elas vão para os rios, elas vão para os oceanos, elas poluem lençóis freáticos. O que a gente está vivendo é sem precedente. E está sem precedente por quê? Porque a nossa inconsciência está dormindo num grau que às vezes eu me pergunto, o que vai levar para a gente despertar? O que vai levar? Quantas pandemias mais? Quantos cânceres mais? Quantas separações? Quantos jovens morrendo? Quantas espécies sendo extintas? Quanta água vindo por todos os lados? Quantos desastres ecológicos? O que vai levar para a gente despertar? Ou a gente pode evitar tudo isso através, de novo, do nosso estilo de vida. Então, quando a gente estiver falando de presentes agora, eu gostaria de sugerir aqui que a gente olhasse e falasse qual é a finalidade desse presente na vida desse ser?
Porque muitas vezes vale muito mais a pena a gente estar ali presente de outra forma do que simplesmente cumprir um protocolo de que tem que entregar alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda o mundo sem mudar a gente? Precisa olhar para dentro. Então eu quero pedir aqui, para que a gente outra vez não segregue, como eu falei, a gente ser parte disso tudo. E o Natal tá chegando, então como é que a gente pode se encontrar, quem tem o privilégio de estar entre família, entre amigos, e fazer ativismo ali? Às vezes a gente fala, putz, não, eu não quero ir porque vão ficar fazendo chacota de mim quando eu falar que eu não vou comer aquilo, quando eu chegar com um prato de comida que vai acabar antes do prato de todo onívoro que tá lá, porque todo mundo vai querer experimentar, vai ficar impressionado como comida vegana é absolutamente deliciosa, vai todo mundo pedir receita, perguntar como é que faz, não, mas eu não quero, é muito cansativo, o mundo tá acabando, e a gente vai se negar ao serviço de simplesmente passar 2, 3, 4 horas fazendo algo que é relativamente desconfortável para nós, quando de novo a gente tá cheio de privilégio, tendo o que comer, ainda escolhendo o que comer, podendo fazer esse ativismo de forma do anonimato que pode tocar famílias para frente. Então, eu peço para que a gente se apresente no Natal e que a gente tenha essa consciência mais e mais aguçada, mais e mais clara a respeito do que é que a gente está dando de presente. E se isso é só cumprir protocolo, esquece. Se isso é algo que simplesmente serve só a gente, dá um passo para trás. Se é alguma coisa que a gente vai comprar porque simplesmente parece ali de alguma maneira atrativa para nós, vamos questionar um pouco mais. Por que é atrativa? Sugiro o documentário True Cost. Olha só, que bacana. A Priscila tá comentando aqui. Então, isso tudo, grata por colocar aqui. Isso tudo remete a gente outra vez a olhar pra gente. E esse é o papel mais difícil que a gente tem no mundo hoje. Olhar pra gente e entender como é que toda essa mudança vai acontecer, não do lado de fora, mas do lado de dentro. E aí, falando a respeito de tudo isso, eu quis trazer aqui agora no final do ano, a gente vai ter algumas lives pontuais falando a respeito de consumo, falando a respeito também na segunda-feira com o Ricardo Laurino, com a Bruna, que é uma psicóloga, com a Alê também, querida Alelúlio. A gente vai falar do aspecto psicológico dessa trajetória do veganismo na ceia, sabe? De como a gente lida com tudo isso. Tem uma parte muito bacana, tem várias partes muito bacanas das falas deles que a gente vai tratar. Amanhã a gente vai estar com a Karina aqui falando um pouquinho também a respeito dessa ceia vegana, dessa ceia à base de plantas. Eu vou fazer uma receita antes e depois a gente vai falar. E no domingo agora a gente vai estar com a Lari falando de finais e recomeços. A Lari trazendo toda uma perspectiva do Ashram, de como foi, ou seja, o que está acontecendo, para que a gente faça a finalização. E dentro de todas essas finalizações a gente vai trazer assuntos que a gente tem trabalhado dentro do santuário, para que a gente entenda outra vez que não é um quadrado que a gente está falando. A gente não pode simplesmente falar, a minha causa é o do mestre animal, a nossa causa é a anti-opressão. Então, onde houver opressão, a gente precisa olhar e falar, isso precisa acabar. Não é um quadrado que acaba a opressão que o outro quadrado vai deixar de sofrer. E enquanto a gente lutar pela falta ou pela ausência ou por aniquilar a opressão só em um quadrado, a gente não está falando de compaixão indiscriminada, compaixão radical, como o budismo diz, ou como o Sati trouxe outro dia numa live. A gente está falando simplesmente das causas que tocaram o nosso coração e da onde a gente participa. E quando o amor é impessoal, é onde ele ganha força maior, porque ele sai do eu, mim, meu. Ele começa a ir para uma força e uma potência que só quando não está dirigido a gente sente. E aí ele canaliza por onde ele toca, não importa qual quadrado ele esteja. Então nessas últimas lives a gente vai falar um pouco a respeito disso e um pouco dos projetos dos santuários ligados a isso. E no ano que vem, mais e mais, a gente vai trazer convidados e pessoas aqui, como agora na segunda-feira com o Ricardo, a Bruna e a Alessandra, como a gente vai fazer, como a gente vai atuar em tudo isso, como é que a gente vai abrir a nossa cabeça. Eu sempre tive muito medo, eu já comentei em outras lives aqui, do canal, do santuário, dele ser um lugar onde a gente simplesmente vai e vê fotos bonitinhas e vê ambientes fofos e vê realmente algo que a gente encontre ali e fale, nossa, que bonitinho isso, e a vida que segue. Eu tenho muito medo que a gente vá para um lugar raso, sabe? O Amari tá comentando aqui, chamado, olha lá, o Dr. Eric, que é também da SVB, tenho aprendido muito, que é ótimo. Que lindo, que lindo. Eu agradeço, Amari, pela sugestão. O Dr. Eric é muito, muito querido. Então, isso tudo, escola aqui também comentando, escola nas alturas, que bacana.
Então a gente vai, né, comentando tudo isso. É um médico vegano, o Dr. Eric, ele é incrível mesmo, eu super gosto. E ele também tem um lugar muito querido dele com o budismo, que fala muito ao meu coração, porque fala da compaixão, né? O Dalai Lama tem uma passagem muito bonita, que ele fala que a compaixão é querer que os outros não sofram e o amor é querer que eles sejam felizes. E isso para mim resume todo o movimento, né? Porque não é simplesmente, tá bom, livrou do sofrimento, então agora acabou tudo. Não, agora a gente vai trabalhar também para eles serem felizes. E daí a felicidade tá ligada à dignidade. E a dignidade mistura toda essa questão ecológica. Como que a gente vai viver com dignidade sem água? Como que a gente vai viver com dignidade sem todas essas questões que são primeiras na nossa vida? Então tudo tá muito relacionado. Eu gosto muito dele, recomendo para vocês também, o marido deixou aqui, o Dr. Eric. Então, enfim, gente, dentro disso tudo, quando a gente começou a falar, ou seja, agora nesse último diálogo, eu tinha muito receio disso, de que o santuário fosse um canal onde as pessoas fossem falar, nossa, que bonitinho, que fofo, olha que... E eu sempre lembro, quando a gente olha mesmo as terras do santuário, de novo, eu tô agora aqui na casa dos meus pais em São Paulo, mas quando a gente olha pro santuário e a gente vê aquela montanha verde, tem algumas fotos muito bonitas com as mestras búfalas, os mestres bovinos, aquele céu azul em cima, aquela terra verde embaixo, e a gente olha e fala que bonito. E não é de tudo bonito aquilo. Porque aquilo são florestas de araucária. As araucária em Minas, que é o símbolo do estado, inclusive, está em extinção. Quando a gente fala a respeito do que está ali, que parece bonito, é bonito para o olho que dorme. Então a gente precisa o tempo todo estar chamando, sabe? Tá chamando e acordando, porque o mundo ele tem uma capacidade muito grande, forte, intensa de iludir a gente. Muito. O mundo é realmente muito bom nisso, em iludir a gente, em levar a gente pelo mais fácil em vez do que é correto. E esse era o meu medo em vários momentos, quando tudo isso começa a acontecer de rede social, das pessoas irem e visitarem a página. Eu não quero que esse serviço esteja limitado a algo que é entretenimento, ou seja, que a gente olha, vê que bonitinho e não pensa nas ramificações todas que a gente está discutindo aqui. Então, a partir do ano que vem, esses projetos, de novo, essas lives vão fechar projetos principais que a gente tem. E aqui, a partir do ano que vem, a gente vai trazer mais e mais pessoas que falem a respeito de todos esses assuntos que eu coloquei de uma maneira interseccional, que trabalhe o quê? Contra a opressão. Porque o que eu noto mais e mais, e isso também é algo que vai estar provavelmente em janeiro, máximo em fevereiro, o terceiro livro vai ser lançado. O primeiro livro do Santuário, ele foi escrito em primeira pessoa, todos os mestres contando suas histórias. O segundo, ele traz também isso, só que agora um pouquinho mais falando também a respeito dos mestres bovinos, dos mestres equinos, porque o primeiro ele falou um pouco mais do mestre cachorro, do mestre gato, o segundo ele já foi para esse lugar e ele trouxe também um lugar de espiritualidade, que eu noto que a gente fala da ciência do mestre animal, mas nem sempre a gente fala da espiritualidade do mestre animal. E a gente precisa entender que está todo mundo aqui revestido de carne, mas a gente não é carne. E o segundo livro trouxe esse lugar. O terceiro livro agora, ele vem como crônicas de uma mestra búfala, da mestra Chacrona. Só que dessa vez ela não fala deles, ela não fala da vida deles, ela fala do que ela observa em nós. Ela fala do que ela observou na fazenda onde ela vivia antes do santuário. Ela fala o que ela observa no santuário. Ela fala de questões humanas que podem mudar o curso não só da nossa humanidade, mas do nosso planeta como um todo. E esse terceiro livro vai também agora para a versão em PDF, mas ele vem impressa também. De novo, até fevereiro vai ser lançado e vai estar na loja. E aí dentro desse consumo todo, eu vou chamar aqui para fazer parte dessa live a Maísa, que é responsável pela loja nossa. E a gente tem ali muitas escolhas que a gente fez. Por exemplo, algumas pessoas visitam a loja e falam assim, espera que eu perdi comentário aqui, só para eu não perder. Eu acho que a Marcela falou alguma coisa. Falo das vivências. Falas da parte nas vivências. Não, desculpa, Má. Passou aqui. Agradeço. Algumas coisas passaram. Mas enfim, quando a gente fala, quando a pessoa acessa a loja do santuário, algumas vezes falam, nossa, mas essa camiseta tá muito cara. E aí, eu vou voltar em toda a conversa anterior. A gente podia fazer essa camiseta muito mais barata. Porque daí o algodão não ia ser orgânico. Porque, por exemplo, as pessoas que trabalham na Pano Social são pessoas que estão realocadas socialmente. Vocês sabem que é muito difícil para um presidiário, depois que ele cumpre a pena dele, voltar e se instalar na sociedade, ou seja, de novo fazer parte dessa sociedade, porque a gente tende a ser punitivo e a gente tende a não esquecer e a gente tende a não dar outra chance.
E a gente fala que é uma segurança para a família, uma segurança para... A gente não confia mais nas pessoas, ainda mais quando elas têm um histórico criminal. Então, o Apano Social, além do trabalho que ela faz com o meio ambiente, ela também usa mão de obra de pessoas que estão saindo agora, depois de terem cumprido pena. Então, é uma forma da gente trabalhar socialmente também. O tecido que ela usa, a fábrica, o tecido, as tintas, tudo isso está dentro de uma proposta que é ecológica e dentro de uma proposta que não é simplesmente o quadrado. E essa proposta também, ela traz estampas e ela traz arte e ela traz realmente uma inspiração que é visceral da Débora, trazendo para nós as imagens dele, entre outros artistas também, trazendo imagens deles para que a gente consiga entender de uma forma que não seja tão lúdica, porque as imagens dela têm muita expressão, e de outras pessoas também que estão ali, outros artistas que estão ali, mas tudo a gente olhando sempre dessa perspectiva que não é simplesmente consumo. E por que eu tô colocando isso? Porque se a gente quisesse simplesmente vender camiseta para arrecadar para o santuário, então o que a gente faria? A gente põe qualquer tecido, a gente põe qualquer tinta, e o que vier de lucro vai servir para os mestres animais que estão no santuário. E essa basicamente é a história que a gente tem na vida da gente. A gente cuida do que é nosso e do que não é nosso, bom, lutem, porque o que importa é que eu de alguma maneira esteja interessada. E as coisas não podem ser assim. A gente precisa estar inserido em todos os quadrados de novo. Então quando vocês entram e eventualmente vocês falam, nossa, mas o que é isso aqui? E o objetivo da gente não é simplesmente fazer. Eu vou chamar aqui, eu ainda não vi, a Má precisa pedir para entrar aqui. Vamos ver se ela aparece aqui. Que eu quero que ela fale do objetivo da loja, de tudo isso. Deixa eu ver se eu entrei aqui, vamos ver que ela não me mandou nada. Mas eu acho que ela tá aí. Então, é realmente pra gente entender num âmbito maior como que tudo isso funciona. Ai, entrou. Oba! Oi, Má. Oiê, tudo bem? Tá ouvindo? Estamos sim. Que bom que você tá aí. Eu comecei a falar da loja e falei, cadê a Má que não tá aqui? Já falou tudo, não preciso falar mais nada. Imagina. Eu só fiz uma introdução bem longa, na verdade. E aí eu queria passar a voz para você, Má, para você falar um pouco da onde veio essa ideia da loja e falar um pouco também desse valor das camisetas que às vezes a gente recebe, como que você escolheu os parceiros, como que você escolhe, qual é esse lugar de fazer ativismo, ou seja, como que sai desse eu, mim, meu, que eu sempre, isso foi uma preocupação desde sempre, né? Quando você trouxe a loja para o santuário, quando você e a Fer deram a ideia da loja, e de ter, era sempre um lugar em comum para todos nós. A gente olhava e falava, nossa, mas a gente não quer simplesmente vender um produto. E isso tudo, então você pode falar um pouco da onde veio essa ideia e como foi tudo isso e como que está sendo? Sim. E bem-vinda. Bom, primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que apoia a loja, né? Que, consequentemente, ajuda nos cuidados de mestres animais. E o intuito maior da loja que é levar a conscientização, né, e expandir o veganismo, que sempre foi isso, né, Paty? A gente trabalhar com fornecedores sustentáveis, que trabalha de uma forma que tem menos impacto no planeta, que eu acho que isso é super importante, né? Eu estava dando uma estudada sobre o assunto, e 30% do lixo hoje no Brasil vem de embalagens, né? Então, assim, é muita coisa, né? E a gente não tem ideia, a gente não sabe disso. Então, quero agradecer todo mundo que apoia a loja, o carinho de todo mundo que recebe os produtos, me mandam mensagem. Então, assim, o carinho comigo também, né? Que às vezes a gente acaba atrasando um pouco, porque a gente não tem por trás uma empresa que vai atrás de produtos ou de artes, a gente faz tudo, né? Desde a embalagem até o envio no correio, então às vezes acaba atrasando um pouquinho. Então quero agradecer o carinho de todo mundo aí comigo, com o santuário, e expandir, né, o veganismo. Bom, os fornecedores, a gente tem uma parceria com a Pano Social, como você falou, né, das camisetas, eles têm um impacto bem pequeno, né? O algodão é orgânico, os panos deles também são recicláveis, né? A Decobag, que a gente lançou agora com uma arte maravilhosa que a Catarina e a Débora fizeram e doaram para o santuário. Então, assim, a gente consegue ir tão longe com a loja com pessoas também colaborando, né? Então tem a Catarina, tem a Débora, tem a Flávia, tem a Carol. O Igor. Bom, o Igor, sim. A Lari também, que às vezes no corre, eu falo, Lari, eu preciso de alguma coisa, me ajuda, me dá um help, e aí a gente vai e monta e pronto. Quando a gente precisa de alguma coisa muito rápida.
Então, assim, é uma equipe bem grande, né? Todo mundo trabalhando junto em prol aí dessa conscientização. E eu sou muito grata por fazer parte disso. Que maravilha. E você sabe, enquanto você estava falando, uma pessoa perguntou aqui a respeito se existe consumo consciente, eu só não anotei o nome da pessoa, se existe consumo consciente em um mundo capitalista. E o que eu acho super importante essa pergunta e essa reflexão. Às vezes a gente vai pro tudo ou nada. Então, ou seja, se a gente não pode mudar o mundo, se a gente olha e fala, não, se não vai mudar de hoje para amanhã, se eu não vou ver a mudança, se isso daqui está sendo muito devagar, se não tá, então não vou. A gente vai para tudo ou nada, porque o ego da gente é muito dramático. E eu acredito que viver nos tempos de hoje seja uma oportunidade para a gente se humildar também. Porque a gente não vai conseguir reverter tudo o que está acontecendo do dia para a noite. Mas o que a gente consegue fazer? Reduzir dano. Então, num começo, começa a reduzir dano. Então, se você não consegue mudar totalmente, a gente está no mundo capitalista. Uma forma, por exemplo, da gente ser anticapitalista, perdão, voltar. Uma forma da gente ter consciência no consumo em um mundo capitalista é a gente optar por produtores menores. Então, por exemplo, tem o queijo que vende no supermercado, que é da multinacional e que pode ser super bacana para quem está na transição em algum momento e bendito seja que está lá no mercado. Agora, a gente tendo mais consciência, a gente começa ou a produzir o nosso próprio queijo, comprar o curso de queijos, por exemplo, da Combicura, ou comprar o queijo que algum produtor local vegano oferece. Então, essa é uma forma do consumo ser consciente no mundo capitalista. Não sei se faz sentido para essa pessoa, mas, ou seja, existe um lugar que a gente está no mundo capitalista, porque ninguém consegue, o santuário, com toda a consciência que a gente tenta expandir através de nós e em nós, a gente ainda assim tem uma conta numa agropecuária, e nessa agropecuária vende ração, que muitas vezes tem um mestre animal ali estirado dentro do saco. Agora, como é que a gente consegue reduzir esses danos? Quando a gente compra ração, muitas vezes os produtos que estão dentro da ração, os componentes da ração, eles vêm de monocultura. Agora, como que é? E quem está se alimentando disso? Está gerando mais consciência ou menos consciência? Eu estou colocando tudo isso aqui, a gente pode falar disso numa outra live, ou seja, que é gigante, mas o ponto é a gente olhar a situação atual e entender que a gente não consegue mudar da noite para o dia. A gente chegou aqui depois de muito esforço, foi muito intenso o esforço, que foi basicamente nos últimos 100 anos, mas ainda assim a gente não vai conseguir mudar provavelmente em 100 anos. Ou seja, o impacto que a gente fez é um impacto muito, muito exacerbado em função da nossa inconsciência. Então, o que eu digo é, existe consumo consciente da perspectiva da redução de danos. E a partir dessa redução de danos, a gente vai conseguir evitar e, de repente, criar uma moeda de troca que é diferente, baseada em valor e não em preço. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, comenta. E, Má, eu só achei importante aqui colocar tudo isso, porque realmente a coisa do consumo é um lugar bem, bem delicado. Mas eu queria que você comentasse também a respeito, porque outra questão também que antes acontecia era o quê? Que a pessoa ia, comprava alguma coisa, isso foi uma questão mesmo pra gente de ver como que a gente faria isso fora do Brasil. E o mesmo dentro do Brasil, eu sei que você está estudando isso também em outras plataformas. Então, o que acontecia? Você tinha que fazer um monte de pedido e ter aquilo basicamente dentro da tua casa, dentro de um armário, a pessoa pedia e você mandava. E agora existe uma forma que é mais sustentável, ou seja, em vez de a gente imprimir 1000 livros, a gente vai imprimir por demanda. Eu queria que você falasse um pouco da loja internacional e como ela é sustentável nesse sentido. Sim. Paty, antes de eu entrar nesse assunto, a gente tem hoje também selos que as empresas colocam nos produtos, nas embalagens, que aquilo que a empresa produz de lixo, né, que a gente sabe que ainda hoje é muito mais caro, a gente tem embalagem sustentável de papel craft, papel reciclado, do que plástico. Então, uma forma também das empresas hoje se redimirem, elas colocam um selo e elas pagam para esse selo, aí tem vários valores. O que acontece? Eles retiram essa quantidade do planeta. Eles trabalham, a empresa trabalha para retirar essa quantidade do planeta. Então, é uma forma também da gente optar por essas embalagens que têm esses selos, né? Para reduzir o dano. Bom, quanto à loja internacional, a Cami que ajudou, né? A Cami que faz parte aí da equipe, está super me ajudando em relação a isso. A gente trabalha de uma forma sem estoque. Então, a gente consegue entregar no Brasil, porém ainda o preço não é tão bacana, porque tem a questão do dólar e também a questão do envio, né? Mas eles entregam
entregam no Brasil, e aí a gente trabalha lá sem estoque. Então a gente coloca as artes lá e a pessoa pode escolher o que ela quer. Por exemplo, essa garrafa aqui que a Cami me trouxe, porque isso, né, a Cami me trouxe de lá. Tem aqui essa arte. E aí eu posso colocar em vários lugares. Então eu posso colocar numa eco bag, eu posso colocar numa caneca, eu posso colocar numa bolsa. E aí a pessoa entra lá e escolhe aonde ela quer a arte. Então isso é muito bacana. Acredito que em breve a gente vai ter esse sistema aqui no Brasil também, porque é muito show isso, né? A gente não precisar ter estoque, a gente não precisar ter uma logística, que hoje a gente sabe que para ter logística é muito caro. Tem grandes empresas que estão terceirizando tudo, porque a logística tá um absurdo. Então a gente está aqui torcendo para que isso venha logo para o Brasil e a gente tem esse sistema também de trabalhar sem estoque. E esse sistema de logística compartilhada é algo... Eu lembro quando eu trabalhava em corporação em tecnologia, já existia, por exemplo, eu fazia parte de uma empresa, de uma corporação internacional, que basicamente colocava o departamento de TI, de tecnologia, dentro das empresas quaisquer que fossem. Porque esse sistema de cooperação, ele está crescendo, ele está vindo a boca pequena, mas ele está crescendo, crescendo, crescendo e vindo. E com essa conversa toda, a gente também coloca aqui algo para a gente prestar atenção quando a gente vai consumir. Então, óbvio que tem coisas que são muito claras, ou seja, da embalagem no plástico, né? A gente percebe algumas coisas, consegue perceber algumas coisas, mas tem outras coisas como selo, tem outras coisas como esse sistema por demanda, que a gente consegue colocar aqui, é óbvio, ou seja, a gente está falando de como a gente está tentando se adequar a isso enquanto santuário, enquanto empresa Sim. que a gente é, sem fins lucrativos, para que isso seja também um incentivo para que outras pessoas olhem para isso. Então, mesmo se você for comprar em outro lugar, mas tenta observar isso tudo, porque o mundo está acabando, gente. O mundo está acabando e não tem como a gente fazer de outra forma. Então, é bem importante falar isso. Má, queria que você abrisse um pouquinho para falar dessas novas artes, queria que você falasse um pouco também do que tem hoje, de como que é a entrega, enfim, abre para falar realmente, ou seja, dessa tua... A Má tá fazendo isso, eu acho o trabalho dela hercúleo, de verdade. Ela trouxe para nós a loja, ela e a Fer continua ajudando, óbvio, como a Má falou, é uma equipe toda, tem mais gente ajudando e cada um que vem e se prepara e leva o veganismo para esse lugar de ativismo e também colabora com o santuário. É tudo, de novo, é um coletivo. Mas eu não posso deixar de prestar homenagem para a Má, que eu não sei como ela faz isso. Eu não sei como ela consegue estar no santuário, ajudar nas mamadeiras, colocar as coisas no correio, voltar, falar com 1000 pessoas no telefone. Ela também é responsável pelo curso de yoga, por fazer o contato. Eu não sei como você faz tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouco das artes novas, enfim, das coisas que estão vindo aí e de como que você sugere isso agora pro Natal, inclusive nesse modelo consciente, nesse modelo ativista, né? A gente está colocando mais produtos até sexta-feira, né? A gente vai arrumar o estoque, tá chegando mais coisas. Tá chegando também eco bag, uma eco bag maravilhosa, maravilhosa, do Mestre Nassinho. A gente recebeu também, já vim, tô toda preparada. Esse livro aqui, que é da Cleo, ela fez a live com você. Então, ela doou uma quantidade do livro para o santuário. Então, 100% das vendas do livro vai para o santuário, que é uma forma também da a gente conseguir também a arrecadação, né, Paty? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda está tudo muito caro, as coisas têm subido bastante. Por exemplo, a tinta que a Pano Social usa vem de fora, então eles pagam em dólar. Então, ou seja, é uma tinta biodegradável, só que é muito mais caro. Então, assim, a porcentagem, né, a gente acaba tirando não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente quer trabalhar com um produto bacana. Exato. Né? Exato. E que tenha menos impacto no meio ambiente. Porque não existe jogar para fora, né? A gente sempre joga dentro do planeta, então não tem como. Então, até... Fala, desculpa. Pode falar. Não, eu ia falar dos produtos, pode... Antes de você falar dos produtos, para mim essa questão de ser sustentável nos produtos que a gente vende enquanto santuário ou qualquer outra organização, e obviamente não posso falar por todas, mas falo da minha visão pessoal, tá? Ou seja, compartilhei minha visão pessoal. Para mim é tão contraditório a gente vender algo que não seja sustentável, a gente que defende a causa do mestre animal e automaticamente do meio ambiente, quanto quando eu vejo alguma coisa desalinhada e confusa, quando um protetor de mestre cachorro e mestre gato faz uma feijoada para arrecadar para aquele
lugar que precisa e que cuida da castração. Entende? Ou seja, é tão. Eu realmente acredito que a gente precisa, se é para diminuir a margem, diminui a margem, mas a gente não pode se valer num lugar onde simplesmente a gente vai fazer tudo por dinheiro. Porque esse é o sistema capitalista que justo perguntará. Sim. Quando é tudo por dinheiro, vai tudo por água abaixo. Agora, quando a gente fala, então tá bom, como que eu defendo uma causa que prevê também benefício para o meio ambiente, trabalhando com produtos que não são sustentáveis? Isso é absolutamente fora de qualquer alinhamento, de qualquer coerência. É incoerente. Então, outra vez, não é simplesmente a gente fechar uma planilha e falar arrecadamos com a camiseta XYZ, mas é toda a arte, é toda essa arte visceral que a gente falou da Débora, da Carol agora, com o mestre Nassinho, a Cleo que fala, que tá nesse almanac. Eu lembro de uma fala dela da live que me marcou profundamente, que ela falava que como que é que a gente, dentro do veganismo, fala tanto do leite da castanha de caju, que só vende em um lugar e que na maior parte das vezes é importado. Como é que a gente fala de tudo isso, sendo que cada país, cada lugar tem a sua riqueza natural e pode colaborar? Porque é a mesma coisa dentro do Ayurveda, a gente fala só do sal do Himalaia. Então, eu tô trazendo isso, que a Cléo é uma mulher muito consciente e que está à frente do tempo dela também, e que está ajudando com tudo isso para que realmente, ou seja, a gente quer conexões assim, de pessoas como a Cami, que trouxe a loja internacional. A Cami também foi a pessoa que trouxe a ideia do Ashram, do produto digital. A gente quer fazer parte de um movimento coerente, gente. A gente não quer estar aqui simplesmente falar, bom, aqui tá todo mundo comendo no santuário, bom, e o que acontece fora é bom, o que acontece fora é difícil, a vida é triste, cada um faz o que pode. Isso é muito pequeno. O mundo tá acabando e a gente olha pro nosso umbigo e fala, isso é tudo que eu posso fazer. A gente vai ter que dar pulo, vai ter que fazer mais coisa. Sim. Desculpa, mas te cortei, acho que estava falando. Imagina. E quando a gente começou a loja, a gente era bem pequeno, a gente fazia em vivências, e aí veio a pandemia, e agora o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Começamos esse sistema novo da loja integrada, de fazer compra online, e aí a gente teve uma super ajuda da Catarina e da Débora para a gente conseguir expandir também, né? Como eu disse, sozinho a gente não ia conseguir chegar tão longe com a loja que a gente chegou hoje, e também iniciando a loja internacional com o apoio da Cami. E falando sobre presente e ativismo, vou contar uma história aqui, dessa camiseta aqui, que tem o texto maravilhoso. Minha irmã é surfista, ama o mar, e aí foi o aniversário dela. E tem um texto maravilhoso aqui falando da Mãe Terra, né? E assim, não tem como a gente falar de qualquer coisa sem falar de veganismo, sem falar de cuidado, de preservar a natureza, de preservar os animais. E aí eu falei, bom, já sei qual o presente que eu vou dar pra ela. Ela ama o mar, ama surfar, vou mandar a camiseta da Mother Gaia pra ela, que tem um texto maravilhoso falando sobre o nosso impacto, né? Sobre o nosso impacto na Terra. Então, assim, cada produto a gente pensa muito para fazer, para que realmente tenha um impacto diferente na vida de cada pessoa que recebe, né? E assim, então, desde da arte, dos fornecedores, do embrulho, tudo é pensado com muito carinho, com muito amor, e para que as pessoas recebam isso mesmo, sabe, Paty? Que lindo, que lindo. E você sabe que eu vi que a Cami tá por aqui e eu queria colocar rapidamente, eu não sei se a Débora tá trabalhando agora, porque a Débora trabalha de noite, a Catarina também. Então não sei se ela tá digitando com uma mão e tatuando com a outra, mas se ela tiver disponível, eu queria que ela entrasse 5 minutinhos para falar a respeito da arte, porque eu vi que ela tá aqui, e depois eu queria, depois que ela falasse, que a gente chamasse a Cami também, para ela falar um pouquinho da loja internacional. Topa, Má? Uhum. Vamos ver agora se a Débora topa, porque eu não sei se ela tá de novo. Deixa eu ver se ela tá aqui, porque é bom aqui que é tudo ao vivo, é assim, né? A gente não combina nada, faz tudo assim no susto. Assim que é bom. Vamos ver se ela tá por aqui. Como acontece no santuário, né, Paty? Não dá pra ter rotina de nada, né? Ela é. A vida como acordamos, tem resgate. Bora. Isso, a vida como ela é. A Iris tem uma fala muito bonita do santuário, que depois das reuniões ela vira e fala assim... Meu Deus, não sei nem se tem luz aqui. Bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem, né? Como você tá? Tô bem. Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que é essa a moral da história. Então a gente começou a falar, era uma ideia e agora surgiu outra. Eu falei, nossa, a gente começou a falar tanto da arte e não dá para colocar a palavra na boca de quem cria. Então, primeiro de tudo, quero deixar aqui nossa gratidão, que o Mamá já verbalizou e já externou,
por você, por outros artistas que acreditaram nesse projeto e que realmente tem simplesmente, não é criar uma arte, mas é visceralmente colocar algo para tentar impactar e gerar conscientização. Queria que você falasse um pouco disso, enfim, se apresentasse também, tem gente do nosso público, não sei se te conhece. Bem-vinda. Oi, eu sou a Débora, eu faço umas artes aí. Bom, né, o nosso intuito sempre foi colocar sementes, né? É o que eu falo. Aquilo que a gente veste, a gente está andando na rua, querendo ou não, tá todo mundo reparando, todo mundo olhando. Então, assim, tá no mercado, numa fila, e as pessoas leem os textos, né? As pessoas adoram ler, né? E aí, poder ver a mensagem que você passa, Paty, nos textos, ou numa arte, algo que chama atenção, é uma forma de ativismo também. E é um ativismo silencioso e muito importante, assim, que impacta. E é isso que a gente sempre quis buscar. E todo o carinho de entrega, tudo, todos os corres que a Má faz, todo mundo faz aí, que a gente soa muito. E eu sei que é trampo, mas é de coração. Sim. É isso aí, é isso aí. Queria comentar também que a Débora, além das artes e além das tatuagens, além de tudo isso, ela tem quadros, pinturas lindíssimas, que eu espero que a gente veja em um leilão, em uma exposição, não sei como chama, enfim, não é minha área de É atuação. disposição. Eu espero exposição, desculpa, numa exposição em algum dia, em algum momento, para que outras pessoas também possam apreciar essa outra forma de arte que você traz ao mundo. O que eu sempre comento também, Paty, é que a gente objetificou tanto os mestres, né? Que a gente está mais acostumado a ver eles em pedaços no supermercado, numa bandeja, em freezer, né? E a gente esquece dele inteiro, principalmente a gente que vive em cidade grande, né? E a gente sempre, é o que eu falo, é muito triste a gente ter tido o primeiro contato com o animal, geralmente é no prato, né? Com a carne dele morta ali. Isso é muito, muito pesado. Então, eu poder caminhar com uma arte do mestre e reconhecer a história dele ali, mostrar para as pessoas ele inteiro, as pessoas terem curiosidade sobre aquilo, poder contar mais sobre o que ele já passou e mais sobre ele, é demais, assim. É uma forma de representar eles aqui na cidade grande, né? A gente esquece às vezes. É muito, muito legal isso. Que lindo, querida, que lindo. E eu queria que você falasse um pouco, Débora, assim, rapidamente, eu sei que te peguei de surpresa, mas eu queria falar, eu vejo que tem muito, e eu tenho falado disso muito também recentemente, nas vivências, enfim, dessa importância da crise. Eu lembro de ter visto uma vez uma colocação do Sting falando que a crise era um momento importantíssimo para a criação. E esse livro mesmo que eu estou finalizando, que a gente já conversou rapidamente sobre a capa, enfim, ele veio de um momento de crise muito forte também, sabe? E que está sendo, né? Ou seja, a gente olhar para o mundo e falar, nossa, como que a gente vai impactar isso? Ou seja, parece que a gente está andando sobre corpos. É a impressão que eu tenho. A gente está tropeçando em corpos. Se a gente pudesse ver as almas que estão perdidas, que não conseguem fazer a travessia, a gente está tropeçando nos corpos dessas almas. E a gente não está vendo os corpos porque as pessoas estão comendo esses corpos. Mas é absurdo. E daí ele falava muito do processo de criação embasado em crise. E eu queria que você falasse um pouco disso, de como a crise facilita o processo de criação para que isso vire um serviço. E por que eu estou perguntando isso, Débora? Para a gente poder incentivar as pessoas a atravessarem a própria crise. Eu vejo que a crise é um lugar muito bonito de renascimento, de realmente colocar alguma coisa para o mundo. Queria saber a tua opinião disso, enfim, tua partilha, porque eu sei que você também tem seus processos. Não sei se você quer falar a respeito deles, mas como você falou, quem sabe faz ao vivo, qualquer coisa você muda de assunto e a gente... Não... Ah, então, assim, isso que você estava falando da monocultura e tudo mais, eu estive recentemente em Brotas e pude acompanhar um pouco desse grande desenrolar de tudo, dessa tragédia, né, sem precedentes, e isso me impactou num lugar, assim, muito, 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 assim, fundo no peito, sabe, de querer chorar mesmo, assim, dói, sabe, gente, às vezes a gente trata tanto com número, às vezes, número, a gente esquece, a gente não consegue ter na cabeça o que é esses bilhões de animais que morrem anualmente. Ou então, quando a gente fala 70 mil hectares de terra, a gente não tem noção do que é 70 mil hectares de terra, até você ver e aquele espaço todo, né, para escravizar, né, e fazer tantos seres sofrer. E isso em tudo, né? Isso que a gente está vivendo agora realmente é uma fase muito complicada. Chega a ser triste, assim, o final de ano para mim, que nem você falou, as festas. Então, é uma tristeza muito forte que bate, assim, no meu peito e às vezes eu não sei o que fazer, sabe?
Não fazer nada também não é uma escolha, porque não vai mudar nada, né? A gente vai ficar chorando e o que isso vai mudar, né? A gente vai se recolher no na nossa sofrência e o que isso vai mudar? Nada. Então, sei lá, eu vejo que muitas pessoas costumam a pular para o vídeo fofo, igual você comentou ainda há pouco, a tentar ignorar isso e, não, eu vou pular, vou assistir uma comédia, vou ignorar e vai se anestesiando, ou então vai se enfiando em festas, em droga, em qualquer coisa que anestesie esse momento triste que a gente está vivendo, sabe? E, por outro lado, eu vejo as pessoas que encaram isso, que são pessoas incríveis, como vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer, como a galera toda, e a Má também, todo mundo, que são os ativistas, né? Que pegaram essa tristeza e ressignificaram em serviço. Putz, cara, isso é muito bonito. Então, o que eu tento fazer é, quando eu me sinto assim, ao invés de tentar sair disso, que eu já sei que eu não consigo também, eu mergulho e eu vou fundo, assim, eu vou fundo. Então, recentemente eu pintei uma tela de 2 porquinhos, do fotógrafo chamado Bob, que acompanha as vigílias que fazem em Los Angeles, dos porquinhos que vão para os abatedouros, e ele registra tudo em fotografia. E eu fiquei olhando durante, acho que foram 48 horas as fotos dele. E me levou para um lugar tão profundo, Paty, tão profundo, de tristeza, assim, de frio, escuro, sabe? Mas eu escolhi viver isso para tentar pintar isso e me expressar de alguma forma e compartilhar e tocar pessoas. Porque a gente fica muito nesse lugar raso, às vezes, do bonito e aquilo, né? É claro que no meu feed, se eu ficar postando sobre veganismo, eu não tenho nada a ganhar com isso, porque, tipo, não é popular, não traz popularidade para mim. As pessoas tendem a me dar um follow, porque não é legal de ficar vendo, sabe? Sim. Então, eu poderia seguir pelo caminho bonitinho da coisa, mas eu não sou essa pessoa. Eu preciso me expressar e eu acho que a gente tem que encarar que a gente não vive num mundo de fantasia e que é isso. Não, as coisas não estão boas e a gente precisa fazer alguma coisa. E é para isso que eu estou tentando trabalhar agora. Que bom, querida. A gente agradece teu serviço, agradece as tuas palavras, principalmente nesse lugar das pessoas se inspirarem a encarar. Como você falou, a sofrência, a gente se entristecer, isso não vai mudar nada. Então, cada um que encontre força aonde tiver que encontrar, no útero, nas vísceras, no intestino, vai ter que tirar força de dentro de lugares profundos. E colocar isso realmente a serviço, porque é a única forma. Não dá pra gente olhar para tudo isso, simplesmente se deprimir, não querer conviver, não querer ir na festa do Natal, não querer falar com o tio que vai sentar e fazer piada do mestre porco, tirado na mesa e que qualquer coisa. Então, vai ter que encarar tudo isso, vai ter que encarar para mudar o mundo. E isso é uma convocação muito profunda que eu sinto que todos vocês, a Má também, é uma campeã nisso, mesmo com o exemplo que ela deu da camiseta da Mother Gaia, vocês, com o serviço que vocês prestam, até mesmo na tatuagem, né? Que a gente já teve essa conversa de falar da tatu que tá com a tinta também, que é vegana, que é algo que não testa, que é cruelty free. Então, tudo isso, ou seja, vai expandindo consciência, vai cutucando consciência. O que não pode fazer realmente a gente olhar para tudo isso, ficar triste em casa e não mudar o mundo. Então, agradeço ou viver no mundo de plástico, né? Que as pessoas fingem que vivem e ninguém tá feliz, cara. O que eu conheço de clientes, tipo, de 10 clientes meus de tatuagem, mais da metade toma antidepressivo. E são pessoas jovens. Alguma coisa tá errada. E a gente tem que olhar, a gente tem que tratar da causa, buscar a causa e parar de ficar se remediando, gente, colocando remédio e vacina. E a gente tem que ir a fundo disso, sabe? E é preciso coragem. Mas assim, não estamos sós, então, gente, né? Vamos olhar o lado bom também, não estamos sós. Exatamente. Tem pessoas muito bonitas no caminho e é isso. Que lindo, querida. Agradeço muito por ter participado assim, no melhor estilo do Quem Sabe Faels ao vivo, como você falou. Imagina, que a gente muito. se encontre nos próximos dias, enfim, nas próximas semanas, que a gente possa estar junto e não só nos próximos dias e semanas, mas que a gente continue junto na missão. Agradeço. Isso aí. Espero reencontrá-las. Gratidão pelo convite. Precisar, estou aqui, hein? Eba! Grata, querida. Beijo. 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 A Dé trouxe uma fala muito importante também, que é a coisa da doença, que é a coisa da gente simplesmente estar perto algumas vezes
e nesse mundo inconsciente e buscar subterfúgio, né? Porque é isso que para mim é subterfúgio do remédio, mas não da cura. Buscar subterfúgio da anestesia, mas não do olhar, do compreender, do... E você também como nutricionista agora, você também está entrando em contato com toda essa coisa da alimentação. Queria só que você tivesse uma fala nisso, ou seja, de cura, remédio, até porque você tem uma vivência muito forte, que eu não sei o quanto você quer compartilhar disso, mas enfim, o quanto você pode passar para as pessoas do benefício da gente realmente olhar procurando cura e não procurando remédio. Você pode falar um pouco? Posso. Bom, acho que procurar cura é natureza, né? Não tem como. Como você falou, eu estava tomando uma época da minha vida remédio para o coração. E foi aí que eu conheci a alimentação viva. E foi por causa disso que eu entrei na faculdade de nutrição para me tratar. Não pensava, quando eu entrei, atender ou fazer qualquer outra coisa. Já trabalhava já há mais de 7 anos em indústria de fast food. Então, minha vida era lanche, fritura. E quando eu conheci a alimentação, mudei os hábitos de vida, né? Porque não é só alimentação, é todo um contexto que a gente tem. Eu parei de tomar o remédio, né? Com o suco verde. Então, assim, a gente tem que voltar o que a gente era antes, né? A gente se desenvolveu tanto e tá precisando agora voltar ao que era lá atrás, né? Porque eu vi uma fala que a gente se desenvolveu tanto que a gente precisa voltar, né, para começar a entender se todo esse desenvolvimento hoje está valendo a pena, né? Então, assim, não tem como falar de cura e não falar de natureza e não falar de mudança na alimentação, não só nessa parte dos produtos, né? Mas sim também no sofrimento que a gente está ingerindo. Não tem como fazer bem isso para o nosso corpo, né? Não existe a gente querer mudar e só consumir alimentos inflamatórios e que num processo que vai acabar com a nossa saúde. Não tem como. Não tem como não falar de cura sem falar de veganismo. Não, assim, eu não vejo isso hoje, né? Que bonito, né? Que bonito. E é sempre muito impactante ver alguém que viveu e atravessou isso, né? Ou seja, que realmente esteve dentro de uma indústria farmacêutica, que fez as próprias pesquisas, porque eu entendo que também você é na faculdade de nutrição, talvez você possa falar rapidamente a respeito disso também. O que você aprendeu de veganismo e cura pela natureza na faculdade de nutrição? Quase nada. Nada. Se eu não tivesse feito vários cursos por fora, hoje eu não teria noção do que é. Porque a gente realmente não aprende. Porque antigamente, bem antigamente, a faculdade de medicina, eles tinham a matéria de nutrição. Mas eles tiraram porque acharam que não era importante. Né? Sendo que é a base de tudo, é a nutrição, é o que a gente consome, é o que a gente ingere. Não tem como não ser, né? Então, assim, eu vi que algumas faculdades estão voltando, mas, assim, muito pouco. Para falar que eu não aprendi nada, eu tive, acho que uma aula só de Diet Light e entrou o veganismo, só, mas nada. Diet Light. Diet Light e entrou o veganismo. Ai, meu Deus. Mas graças à faculdade eu conheci o Dr. Alberto, Sim. que foi o mentor do meu TCC também, que é meu médico. E ele me mostrou o caminho do veganismo, que foi pela saúde, só que não tem como você começar a pesquisar e ver as coisas, você não cair na indústria e ver como esses animais são criados e o que a indústria faz, né? Então, assim, não tem como, tá tudo conectado, tá tudo junto. Sim, e agora eu coloco aqui que ainda assim, para quem é vegano e quer fazer a faculdade de nutrição, eu gostaria que vocês realmente considerassem fazer a faculdade, não pelo que vocês vão receber, mas pelo que vocês vão dar. Que eu tenho certeza que a Maísa incomodou muita gente na faculdade. Sim, eu me chamava de ovelha verde da sala. Ou quando ia passar alguma coisa de indústria de animais, a Maísa vai sair da sala. Eu falo, não preciso ver isso, sabe? Acho que não tem necessidade de ver como a indústria faz, né? E achar normal, porque para mim não é normal, né? Não deveria ser para todos, né?
Exatamente. Como a Isso. Débora colocou, a gente vê o produto final no mercado, né? A gente não vê o processo dele inteiro. E é isso que a gente preza na loja também. É o processo desde o começo, desde a matéria-prima, desde as tintas, desde os parceiros. Então, assim, desde o começo. Não só você ir no mercado e comprar aquela embalagem, que tá carne ali, tá tudo lindo, maravilhoso. E não é assim, né? É o processo todo. Exatamente. Não, isso é extremamente bonito, mas eu acredito que parte, sabe, parte muito importante. Eu acredito que toda vez que a gente fala de uma iniciativa, a iniciativa tem um espírito. Quando a gente fala do santuário, eu sinto que ele é uma iniciativa espiritual. Quando a gente fala da loja, que você ancora junto com a feira, ou seja, vocês como guardiãs da loja, tem um lugar espiritual dela. E quando esse lugar está ligado ao benefício dos outros e não para usufruto próprio, então tudo isso vai expandindo de um jeito que não importa quem está no caminho, vai também expandindo a consciência em função de tudo que está sendo visto e vivido. Eu queria saber se a Cami está aqui na live, porque a gente não falou nada de chamar essas pessoas. Eu sei que já estourei o horário, mas queria que uns 5 minutinhos ela falasse sobre a loja internacional, já como você disse, sem a presença da Cami a gente não teria trazido, né, essa loja internacional. E a Cami também é a pessoa que trouxe a ideia do Ashton para nós, que na verdade o Ashton foi batizado pelo Mateus, o nome, mas quem trouxe a ideia para nós foi a Cami. E quando ela trouxe, realmente foi algo incrível. Assim, a gente falou, nossa, realmente a gente precisa... É óbvio que a gente precisa do sustento do santuário, mas a gente sempre preza muito dentro do santuário, a equipe do santuário, a Maia é parte disso, da gente ter uma forma de sustentar o santuário. O santuário também precisa ser autossustentável. Como a gente faz isso? Eu costumo brincar que o lucro de uma empresa sem fins lucrativos, no nosso caso, é o quanto a gente expande do veganismo. Então, quando a gente fala de tudo isso, de todas essas pessoas que estão juntas, de todas as iniciativas, o lucro que a gente tem é diminuir o sofrimento. O lucro que a gente tem é ver os seres felizes, é a gente participar em colaboração, é a gente estar em união. Tudo isso é bonito demais. E eu queria que a Cami falasse um pouco, mas agora eu vi que ela estava na live em algum momento, mas eu não sei se agora ela vai ou desaparecer ou tá, porque como eu não avisei nada, eu não sei qual é a... Será que ela fugiu? Exatamente. Não, eu brinco. A pessoa tá com bobs e daí de repente eu falo, não, ela não tá bobs. É isso. Tá com máscara facial de pepinos. Aí a gente fala de repente, fala, não, então entra na live. Ali, ó, tô aqui. Não, tá de óculos escuros, não tá com pepino. Então, peraí. Cami, eu vou te chamar aqui. Peraí. Ou a Cami entrou. Ah, que maravilha. Daí ela pode falar um pouco pra gente a respeito dessa iniciativa e a gente pode agradecer ela por tudo que ela tá trazendo. Ou seja, cada pessoa da equipe traz alguma coisa. Eba! Bem-vinda! É bom que deu tempo de eu colocar meu casaco. Aê! Vocês são muito agilizados, de verdade, vocês são muito agilizados. Olá! Ai, Bom, primeiro de tudo, eu comentei da Cami, né, que ela foi a pessoa que trouxe a ideia da loja virtual, está trabalhando junto com a Má. Isso, esse senso de equipe é muito presente no santuário, como a Má trouxe antes, ninguém faz nada sozinho, e eu coloco uma vírgula, ou seja, não, como a Má já disse, a gente até faz algumas coisas sozinhos, mas é muito limitado. A união faz a gente realmente chegar em outros lugares, e a união também lapida a gente, porque é muito. Quando a gente se aproxima em luz e sombra. Então é muito bonito que cada um vai ensinando e aprendendo um com o outro. É um processo de evolução que eu sinto que fica exponenciado. E é muito bonito ver. A Cami, além de ter trazido essas ideias para nós e participar da equipe do Santuário, a Cami é uma mulher mega versátil. Eu não sei como ela dá conta de tudo que ela faz, porque ela tem filhos, ela tem marido, ela é advogada, ela tem projetos internacionais, nacionais. Então eu não sei como ela faz tudo isso. De verdade, e ainda tem tempo pra gente. Então, queria, Cami, que você falasse um pouco desse futuro. A Cami tem um olhar muito bom também. Ela sempre tá falando para mim, nossa, aqui tá assim. Ela tem um olhar internacional muito bom, até por estar nos Estados Unidos bastante tempo, né, Cami? Se puder falar um pouco disso. Também de ver essas tendências de mercado e como é que a gente pode, de uma maneira sustentável, de uma maneira colaborativa, ressignificar até mesmo a pandemia para criar um mundo melhor para todos os seres. Então, se puder falar um pouco disso, de produto digital, porque a Cami também trouxe isso para mim pela primeira vez, eu não tinha muita ideia. Produto digital, oi, o que é isso? E aí surgiu a ideia da loja, as estampas. A Cami é uma mulher incrível à frente do nosso tempo. Então, Cami, bem-vinda. Queria que você falasse um pouco para gente, ensina um pouco para gente tudo isso que você vê e a inspiração que você traz. ai, Paty, muito obrigada pelos elogios, mas vocês estão exagerando, viu? Eu sou apenas uma mera estagiária da marca. Não. E além de tudo,
E além de tudo, tem os horários nossos diferentes, né? Então, às vezes, eu tô mandando mensagem pra Cami, tá de madrugada lá. Ou ela tá me mandando mensagem, tá, tipo... Então, assim, e a gente se acerta, né, Cami? É verdade. Eu escutei em algum lugar uma brincadeira que eu adorei, falando assim, que o segredo para fazer muita coisa ao mesmo tempo é fazer tudo mal feito. Então, eu acho que eu tô aí. Imagina, não é o seu caso. Não é o seu caso. Você faz coisas incríveis, Camila. Eu te agradeço muito. E eu sempre fico atenta, porque além de fazer, você tem esse olhar de realmente de olhar como produto digital, como a loja. Fala um pouco, você é uma pessoa que é muito futurística, né? Ou seja, você enxerga as coisas para frente. Fala um pouco para nós do que você vê dessas tendências dos produtos digitais mesmo, de como você acredita que a loja seja sustentável, não só para o santuário, do ponto de vista do que a gente consiga vender para reverter para o mestre animal, mas do que isso não abala o meio ambiente, do que isso ainda conscientiza. A Má falou um pouco de estoque já. Você pode falar um pouco disso para a gente? Ou seja, não é todo mundo que está ambientado dentro dessas ideias todas e desses cenários todos que são íntimos para você. Então, eu acho que é uma coisa muito importante de ter a loja também, foi até o que a Débora falou, é a questão até do ativismo, de você poder carregar com você uma ideia que você apoia. Às vezes até as pessoas não entendem muito, elas olham, ficam curiosas, às vezes até puxam conversa com você na rua. Então, quando eu comprei a primeira vez um produto da lojinha, que foi a blusa do Mestre Shapiro, que a Débora... Nossa, eu adorava usar aquela camiseta. Às vezes as pessoas falavam, ai, que bonita, mas o que é isso? Aí eu falava, é um santuário. Então eu acho que essa questão da lojinha é muito aquela que a gente fala win-win situation, né? Que primeiro que você está apoiando uma causa do bem e também você está levando uma mensagem que faz o bem. Porque se a gente parar para pensar, é muito louco que seja tão normal as pessoas comerem os animais hoje em dia, assim, pelo conhecimento que a gente já tem. Então, realmente, a gente tem que ver que há uma dissociação muito grande da pessoa olhar para ali e ver um animal. Ela realmente não vê como quando eu comia frango, eu não via frango, eu via um filé de peito grelhado. Assim, eu não fazia associação como as pessoas não fazem. Então, eu acho que a gente que tem essa consciência, o mínimo que a gente deve fazer, claro, né, com não violência, como Paty ainda bem que ensina, que às vezes é difícil, você está nessa mensagem, o máximo que você conseguir, de preferência com saúde, com alegria, com bom humor, mas você tem que estar passando essa mensagem, porque senão, de fato, as pessoas não veem isso, elas não olham, elas não enxergam, porque, como Paul McCartney, que eu acho que até essa frase dele já falou, né? Se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém ia comer carne, né? Todo mundo ia ser vegetariano. E eu, de fato, acredito nisso, que as pessoas, no geral, elas não têm a natureza, uma índole má, aquela vontade de ver, mata mesmo, não é aquilo, elas nem gostam de ver, na verdade. Elas preferem não ver, né? Preferem não saber. Então, eu acho que até um ativismo pequeno, mas se a gente puder fazer, usar uma camisa mesmo, usar um adesivo, vou até me exibir aqui, porque... Só você. Você nos pediu levar essa palavra, né, para aqueles que não têm voz, né? A gente tem que tentar ter um pouco de voz. E qual foi, Paty, a outra pergunta que você fez? Desculpe. A outra pergunta que eu fiz foi a respeito dessa questão digital, de como isso é sustentável, Cami. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque foi você que trouxe o produto digital, ou seja, desde sempre você falou para mim a respeito de como é que a gente pode trazer esse meio de sustento e, ao mesmo tempo, não tirar desse sustento, do meio, não explorar o meio ambiente para vender alguma coisa, ou não explorar seres humanos também, esse sistema colaborativo que eu vejo muito que é um sistema de novo mundo. Queria que você falasse um pouco disso. Sobre a loja, um dos pontos fortes que quando eu comecei a conversar com a Maísa foi justamente sobre isso. Esse sistema que é feito, ele é aquele dropshipping, a gente não tem estoque, não faz estoque. Então, assim, se há uma venda, eles recebem um pedido, aí eles imprimem o pedido e enviam para a pessoa. Então, a gente em si não precisa fazer uma compra grande, ficar com caixa, com estoque. Então, essa é uma coisa bacana. Se você vender 10, eles imprimem 10. Se você não vender nenhum, não tem problema. Então, isso é bastante sustentável, que evita aquele desperdício, aquele consumo inconsciente da gente ficar com coisa parada, né? É claro que o ideal seria que a gente conseguisse não ter nem plástico nas embalagens, uma coisa mais sustentável, mas assim, aquela história, né?
não dá para ser um vegano perfeito hoje em dia. Você tem que ser imperfeito no seu melhor possível, né? Por exemplo, a gente até sabe que alguns tipos de vacina, infelizmente, tiveram pesquisa de animais, mas a gente tem que tomar vacina. Então, assim, na medida do possível, eu acho que esse sistema que a gente não faz o estoque é muito saudável para a lojinha, é muito bacana. E é importante, e eu reclamava bastante antes com a Paty, com a Má, que, por exemplo, quem estava aqui nos Estados Unidos não tinha como comprar os produtos praticamente, era bem complicado. Uma vez eu comprei, pedi para a Má mandar para Brasília, e minha mãe entregou para minha filha que ia voltar, e eu consegui. Então acaba que é um jeito bacana também pessoas que estão fora de terem acesso de participar, às vezes alguém que está no Chile, na Argentina ou na Europa, eles veem uma arte bacana, também querem ter uma caneca, então eu acho muito importante. E a questão do ashram, que na verdade o Matheus fez um upgrade bacana na ideia que tem a questão das lições dos mestres animais, o que antes eu via com a Paty, que eu pensava assim, para o santuário conseguir ter uma mensagem que precisa ter, que é para ir além das fronteiras do santuário para passar a mensagem, a Paty tem que poder respirar. Porque se ela não puder respirar, como é que ela vai conseguir mandar essa mensagem? Então eu pensava assim, o mínimo para aquele sustento que já é muito alto, a gente tinha que tentar pensar numa coisa que trouxesse, no mínimo, uma estabilidade para saber que todo mês vai entrar aquilo. Foi aí que eu comecei a conversar com a Paty, porque aqui nos Estados Unidos eu vejo muito sistema de assinatura. É muito comum. E eu imaginei, eu falei, poxa, o santuário não tem isso, não dá para ficar quase de mês a mês apagando fogo, né? E toda hora surge uma despesa nova do santuário, toda hora é um resgate novo. E tem a construção do hospital. Outro dia eu estava falando com a Marca, eu já comecei aqui, nem falei com você, Paty, ainda, tentar ver um aparelho. A gente está se reunindo escondido. Sim, eu tô me preparando. Não, é que ela estava... que você no mesmo local faz o exame de sangue, na mesma hora o aparelho roda e já sai ali no celular o resultado do exame, para não ter que um dia o doutor Maurício falou que teve que mandar o exame, demorou não sei quanto tempo. Então, essas pequenas coisas para o santuário funcionar, tem que ter um respiro, né? Então, eu acho muito importante. E para quem quer colaborar, uma assinatura, como é no caso do Ashram, é muito melhor, Paty, porque às vezes eu até quero colaborar com uma coisa ou outra, mas a gente esquece com o dia a dia. Então, se você já está com um compromisso que todo mês vai X para aquilo que você acredita, aquilo é ótimo. Eu acho que é bom para as duas partes. Sim, eu não sei se interromper alguém, desculpa, eu já estou colocando aqui Ashram para as pessoas conhecerem, quem não conhece ainda, mas eu queria colocar aqui, opa, cadê? Achei, pera, só para eu fixar para quem não conhece ainda poder olhar. Uma coisa que me tocou muito quando a Cami trouxe a ideia também, e que vai de encontro com o ativismo que a Má estava colocando da loja e desse consumo consciente, que é o tópico dessa live, de tantas maneiras distintas, que a Cami também falou para mim que algumas pessoas têm muita dificuldade no veganismo, não só como o que as pessoas se identificam com a causa, porque a causa ela tem argumentos muito fortes. Quando a gente fala do que está acontecendo com o mestre animal, qualquer pessoa, a pessoa pode ser onívora, ela se identifica com a causa. Quando a gente fala a respeito dos mares, quando a gente fala dos oceanos, quando a gente fala dos rios, quando a gente fala do sofrimento, as pessoas se identificam. Só que aí vem a segunda parte, por onde eu começo? E quando a Cami trouxe, ela trazia tudo isso do sustento, mas ela também trazia um lugar muito desconfortável dentro, que todo vegano tem, toda pessoa que fez a transição tem, de falar, e agora? Como eu convivo com a pessoa da minha família que não pensa como eu? O que eu vou preparar que essa pessoa vai comer? O que eu vou fazer? Então, a ideia do Ashram também, ela sempre foi ajudar as pessoas na transição e fortalecer psicologicamente as pessoas que deram os primeiros passos. E por que eu estou trazendo isso aqui, assim como a Má trouxe a questão do ativismo? Nada do que a gente faça no santuário está ligado apenas para que a gente possa receber alguma coisa. O que move a gente realmente é um mundo melhor que a gente quer construir. Só que, óbvio, para isso, como a Cami falou, a gente tem uma despesa absurda no santuário e fora toda a despesa variável que vai acontecer por causa de um resgate, um exame, um tratamento. As coisas não param porque todos esses seres são muito sequelados. Ainda assim, se a gente ficar muito ocupado só com quem está para dentro da porteira, a gente vai perder 70 bilhões e mais todos os seres humanos que precisam de algum tipo de acolhimento e orientação, que obviamente a gente na nossa pequenez não tem como endereçar tudo, e por isso que a união é tão importante. Porque aí vem o Rafa e a Dai da Combicura. Aí a gente tem a Ale, o Ricardo Laurino, que vai estar agora na segunda-feira falando, também com a Bruna psicóloga, a Má fez essa interação pra gente.
para que a gente possa falar desse lugar, ou seja, de interação social. Então, eu quero colocar isso aqui porque, além de, sim, dessa questão toda da gente olhar, tem o nosso sustento, tem também a questão da Mãe Terra, mas tem um lugar onde a gente quer colaborar. Não é porque a gente está numa posição de simplesmente falar, a gente está aqui ajudando o mestre animal, que a gente pode, volto no começo da live, simplesmente dizer que os quadrados são separados. Não são separados, a gente está num círculo, eu queria enfatizar muito isso. Não é cada um no seu quadrado, é cada um no seu lugar do círculo. Porque se a gente está operando enquanto círculo, a gente consegue influenciar todos os seres. Agora, se a gente está operando em quadrado, então é só no que diz respeito a mim. Então, se é a causa do mestre animal, é só do mestre animal. Se é o mestre cachorro, então eu faço a feijoada para alimentar o mestre cachorro e para castrar o mestre gato. Outra vez, se a gente está num círculo, é diferente. E eu quero trazer também essa noção para cá, para que a gente esteja sempre num círculo e não num quadrado. Bom, óbvio que eu já estourei todo o tempo da live, clássico da minha pessoa. Quero passar a voz para a Má para perguntar o que ela tem aí de mensagem final para a gente. Depois passar para a Cami também, agradecendo, Cami, que você, enfim, entrou, parou tudo que você está fazendo aí, que você pelo menos faz 15 coisas ao mesmo tempo. Então, eu agradeço você parar as 15 coisas para falar com a gente aqui na live e trazer essas mensagens tão importantes de sustentabilidade, de realmente, da gente, além de ser sustentabilidade ecológica, a gente ter o sustento financeiro e ainda assim colaborar para que outras pessoas embarquem no veganismo, enfim, vocês falam lindamente. Mar, pode deixar uma mensagem final, colocar alguma coisa a respeito de tudo isso que já foi dito aqui? Vou deixar sim, mas antes eu quero dar um recado, porque senão a Vivis Cleide vai me matar, sobre o calendário. Quem é a Vivis Cleide? É a Vivian. Quem é a Deve estar aí nos comentários aí, que fica no inbox, no direct. Ah, ótimo. Então agora quando escrever a Vivian no direct, elas vão chamar, as pessoas vão chamar Vivis Cleide. E eu tenho certeza que quando acabar essa live, a Vi vai mandar mensagens pessoais para você, agradecendo esse apelido carinhoso que você colocou. Não, ela me manda mensagem nos dois números, no WhatsApp, nos dois Whats, na internet, em tudo. Ela, 24 horas do dia, eu durmo com a Viviane. Com a Vivis Cleide. Então, sobre o calendário. Até sexta-feira eu vou pegar o calendário. E o calendário tá lindo e vai vir com ensinamentos dos mestres animais esse ano. Esse ano não, né? 2022, que já estamos terminando 2021. Bom, e a mensagem final é que eu espero que todo mundo celebre a vida, né? O Natal, a gratidão pela vida, sem morte em cima da mesa. Ou se não, conscientizando, né? Tendo uma ceia mais limpa de sofrimento. Então, essa mensagem, mais uma vez, gratidão, como a Paty fala, gratidão é mantra. Eu quero agradecer todo mundo que apoia a loja, todo mundo que tem um carinho com o santuário, carinho comigo. É muito lindo participar de tudo isso, eu sou muito grata, muito mesmo. A gente também é muito grata por você aceitar e voltar. Cada vez que vocês vão no santuário e voltam, eu sempre falo isso. Eu falo, nossa, que incrível. Porque quando a pessoa vai uma vez, ela não conhece o ritmo, não conhece toda a loucura. Mas aí quando ela volta, eu falo, nossa, que pessoa incrível. Ela sabe agora o que ela vai encontrar e ela tá voltando. Então, Má, não tem nem como agradecer, de verdade. Agradeço também. Imagina, eu que agradeço. Fala em nome do Vitor também. Cami, deixa uma mensagem final pra gente. Não, eu só tenho a agradecer que vocês cruzaram a minha vida de tantas pessoas e que a gente tem que continuar expandindo mais e mais e mais a missão, porque é mais que urgente, é para ontem, né? E outra coisa que vocês trouxeram de volta para mim, Paty, foi a yoga um pouco, e quem não sabe, o curso de yoga da Paty é de outro mundo, assim, do outro mundo. Como ela não tem tempo para me dar atenção, às vezes eu faço o curso, ela... E quem puder olhar o Asher na comunidade, vale muito a pena. Os e-books de receitas são ótimos, tem acesso a um curso da Ale. Assim, é muito bom. A gente realmente precisa desse suporte, porque senão a gente se sente muito sozinho nessa caminhada. Se a gente lembrar do que aconteceu com as búfalas de Brotas agora, aqueles bezerros que vão para o Egito, sim, a gente fica mal mesmo, mas a gente tem que se fortalecer por eles, né? Porque não dá para viver numa bolha, né? Por eles a gente tem que se fortalecer. E é isso, agradecer a todos que estão com a gente nessa missão. Que maravilha, Cami. Eu agradeço. E a respeito do curso de yoga, eu até comentei com a Má agora, nesses últimos dias que a gente falou, de repente aí 2022 vai trazer a possibilidade para a gente abrir o curso presencial.
tem que terminar 2 módulos ainda do antigo, mas de repente vai abrir a possibilidade da gente abrir uma nova turma presencial no santuário, um final de semana por mês. E vamos ver o que vai estar aí né, nesse futuro, como que vai ser tudo isso. Mas enquanto isso, a gente vai estar no virtual, vai estar dando as aulas da Bhagavad Gita virtualmente, vai estar fazendo encontros filosóficos, vai estar fazendo live. Então, vamos em união. Olha lá, Bhagavad Gita. É isso aí, é isso aí. Essa aí é edição de colecionador, inclusive. Foi que o meu irmão que deixou para mim, eu nem sabia o que era, tá vendo? Que loucura. Olha só. Olha as voltas que o mundo dá. Então, enfim. Desculpa? Eu tô com saudade de vocês e quero conhecer as outras da equipe que eu ainda não conheci. Mas Sim. já conheço todo mundo. Bem, então, gente, só deixar aqui a gratidão por, como a Má falou, todos que colaboram de alguma forma com esse propósito e não simplesmente ligado ao santuário. Se você não tem nenhum envolvimento com o santuário além dessa live, se você é um seguidor do santuário, o simples fato de você estar querendo expandir a tua consciência, de você trabalhar, às vezes até involuntariamente, para expandir a consciência de outros seres, já faz no meu coração com que você seja parte dessa missão. Porque a gente não está conectado pelo santuário. O santuário, ele é simplesmente uma representação de um movimento que para mim é cósmico, e talvez eu seja muito espiritualmente dramática para falar isso, mas para mim o veganismo é um projeto cósmico de regeneração da Terra. Ele não é simplesmente algo que um santuário, outro santuário, um ativista ou outro ativista, porque é algo que consegue trabalhar com várias questões fundamentais de vulneráveis e principalmente dentro dessa perspectiva interseccional que eu coloquei no começo, contra o fim da opressão. E quando a opressão termina, o oprimido não é mais vítima e o sofrimento termina. E daí a gente pode trabalhar no amor para que todos os seres sejam felizes. Então, agradeço aqui cada um de vocês, agradeço essas duas que são parte de uma equipe, de um coletivo fantástico e espero que a gente sempre possa estar aqui como a Viviane, quase que eu falei Vivian, olha, estou colocando os nomes já, vocês estão, olha o jeito que vocês estão deixando. Eu tenho que alterar o nome dela na minha agenda, porque às vezes eu vou procurar e eu coloco Viviane, e eu falo, meu Deus, cadê? Será que eu excluí o número? Aí que eu tenho que colocar Viviscleide. Ela falou que vai deixar teu apelido aqui para as pessoas da loja te tratarem pelo apelido. Então agora vocês estão feitas. Enfim, gente, a mensagem final que eu tenho é que, apesar de toda a dureza dos nossos tempos e das dificuldades e das crises, como a gente falou aqui também, que a gente possa dar risada. Que depois que a gente atravessar, fizer as nossas travessias, a gente possa sorrir. E principalmente a gente possa agradecer cada passo do caminho. Foi todo esse sofrimento que trouxe a gente para esse ponto de consciência que a gente está hoje, que ainda precisa evoluir muito. Então, ainda assim, a gente está honrando esses seres, prevenindo que novos seres sofram dessa forma. E isso pode ser um canto de louvor pelos que fizeram a passagem sem conhecer o mundo que a gente luta para manifestar. E deixo aqui um mantra, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, pedindo para que todos os seres sejam felizes. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Boa noite a todos. Minha gratidão e meu amor. Graças.